A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 32, nos versículos de 1 a 20. Eis aí está. Quem reinará? Um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. O que chama a atenção? De que a chegada de um homem, de um rei, de um governador, de alguém investido de autoridade, é motivo de alegria, de anúncio, de proclamação. É um reino de justiça e de retidão. Toda a terra se alegra quando um rei, um governante, um governador, alguém investido de autoridade, de poder, reina, governa, lidera com justiça e com retidão. Sabemos que não há rei mais justo e rei mais reto do que o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas também sabemos de que na terra existem pessoas investidas de autoridade, pessoas que têm poder, que têm a caneta, que têm autoridade para fazer, para resolver, para auxiliar, ajudar, socorrer. Então, a pessoa pode fazer o bem, mas ela escolhe fazer o mal. Ela pode ajudar, ela tem dinheiro, ela tem condições, mas ela não dá a ordem, mas ela não se mexe, ela não se levanta, ela não faz nada. Então a palavra de Deus está dizendo que não basta ser um rei, tem que ter justiça, tem que reinar com justiça. Não basta ser rei, tem que ser reto. O rei com justiça e com retidão governarão príncipes. Aquele que é justo, que é digno, que é correto, a gente viu em Provérbios, ele habitará entre os nobres da terra, entre os mais importantes. Lembra da parábola dos talentos? Pois então, o que tinha um, não tinha nenhum, porque perdeu o um que tinha. Já ganhou um, porque já não era bom. O que ganhou 5, ganhou mais 5, e ainda o um daquele que não foi justo, não foi reto, não foi correto. Tu tá entendendo? 2. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. O que quer dizer isso? De que haverá um lugar seguro, um lugar de socorro, de auxílio. O que é um esconderijo? É um lugar de proteção contra quem? Contra o vento, contra a tempestade, as torrentes de águas. Aí tu pensa, mas o ser humano não tem poder contra o vento. O ser humano não tem poder contra a tempestade. O ser humano não tem poder contra as torrentes, as correntes de águas. Quem é que controla o mar? Quem é esse que até o mar lhe obedece? Quem é esse que faz o vento sossegar? Quem é esse que diz para o anjo segurar o vento ou liberar? Quem é esse? É Deus, é Jesus, é o Rei dos Reis. Quem tem a natureza sob controle? Quem é que diz para o rio, tu pode ir, tu vai secar? Quem diz para o mar, tu vem até aqui, agora tu avança? Quem controla os 4 cantos da terra? É Deus. Então, o que está falando aqui para nós? Que cada um servirá de esconderijo.
Então, sim, precisamos ser esse lugar seguro, esse lugar de socorro, esse lugar de auxílio, esse lugar de salvação. Eu e tu, como eu sempre falo, no silêncio do nosso viver, no nosso dia a dia, na nossa realidade, naquilo que Deus nos deu, nos confiou, nós podemos ser um lugar de bênção, um porto seguro, uma salvação, uma cura, uma bênção. Nós que escolhemos ser esse lugar de esconderijo, ser esse lugar de proteção e de auxílio. Sombra de grande rocha em terra sedenta. Sabe aquela música maravilhosa que fala sobre ponte sobre as águas, abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo, farol que ilumina, sal da terra, luz do mundo? Que nós sejamos essas pessoas, que tu aí do outro lado também possa encontrar aqui no nosso canal. No canal, a Bíblia diz um lugar de refúgio, um lugar de segurança, um lugar da palavra de Deus. Nós estamos lendo a Bíblia para não sermos enganados, para não sermos levados por ventos de falsas doutrinas, de não sermos carregados pelo espírito de engano que está liberado nesses últimos dias, nesses tempos do fim. Temos que estudar profundamente a palavra de Deus para ouvirmos a voz de Deus, para identificarmos o que Deus quer que nós façamos, para obedecermos e para sermos esse lugar seguro. Sabe, aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite é como uma árvore, mas é uma árvore tão forte, tão frondosa, tão poderosa, que as suas raízes estão sempre bem nutridas e que pode vir o que vier que ela não se abala. Pode ser seca, pode ser sol, pode ser vento, pode ser tempestade, mas ela está firmada. Que Deus nos ajude a sermos esse porto seguro, esse lugar seguro, essa bênção na terra. 3. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. É o que eu estou dizendo. Precisamos estar afiados, preparados, treinados, guardados, aperfeiçoados, porque os dias se aproximam do fim. Estamos vendo o que está acontecendo na Terra. E tem gente que não acha que isso é real. Está na palavra de Deus. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que nós temos que ter olhos e ouvidos espirituais. Ouvidos abertos. Lembra o que Jesus falou? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Abre os meus olhos. Abre os olhos do meu coração. Abre os olhos do meu entendimento. Me desperta desse sono espiritual, dessa cegueira espiritual, dessa paralisia espiritual. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. 4. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. O que quer dizer? De que temerário é quem tem medo, né? Então, a ansiedade vai dizer que não é o que está acontecendo com todos. Uma ansiedade, uma angústia, uma preocupação, um nervosismo, uma aflição. Mas se tu estiver em Cristo, se tu estiver firmado na palavra, tu vai compreender. E até quem for gago vai falar. A Bíblia diz que até as pedras vão clamar. Quem dirá os filhos de Deus, as filhas de Deus.
Tem azeite na tua lâmpada? Tu levou azeite na lâmpada e azeite de reserva? Tu tá preparado para os dias de trevas e de escuridão? Tu tá buscando diretamente da fonte? Ou tu tá terceirizando a tua vida espiritual? Tu tá confiando em outros ou em outras? O noivo tá chegando e ele vai chamar. E se não tiver azeite na lâmpada, se tu não tiver na luz, se tu não tiver iluminado, se tu não tiver cheio do Espírito Santo, tu não vai nem ouvir a voz do noivo, quem dirá entrar. 5. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. O que quer dizer? Que cada coisa está indo para o seu lugar. Que aquele que é santo está se santificando. Que aquele que é sujo está se sujando. Que aquele que é puro está cada dia querendo ser mais puro, mais puro, mais puro. E aquele que é imundo está cada vez mais imundo. Está descendo mais fundo e mais fundo e mais fundo no pecado. O joio está sendo separado do trigo. O bode, os bodes das ovelhas. Está ficando claro. Está muito claro. Para quem tem olhos que veem. Para quem tem ouvidos que ouvem. É uma expressão popular, é uma gíria, mas cada um no seu quadrado, sabe? Cada um no seu quadrado. Mateus 25. Quem perseverar até o fim. O amor de muitos vai esfriar, já está esfriando. E a impiedade, a injustiça, a malignidade, o pecado, a iniquidade, tá se multiplicando. Barbárie. Nós aqui falamos Por que a gente fala de barbaridade? Barbárie é quando o ser humano deixa a humanidade de lado e cultiva aquilo que é selvagem, que é animalesco, que é primitivo. 6 e 7. Porque o louco fala loucamente e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. A gente podia botar, né? 2024, porque é exatamente o que temos visto. Temos visto pessoas que estão sofrendo, sendo objeto da maldade humana, da crueldade do seu semelhante, que poderia estar na mesma situação, né? Então, o que a gente vê aqui? Em primeiro lugar, eu vejo que a gente tem que orar e dizer: Senhor, tenha misericórdia. Livra-nos, Senhor, que Deus nos livre, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja disso aqui. Porque o louco fala loucamente e o coração dele planeja, maquina. Aqui nessa tradução tá falando obra, quer dizer, ele produz, ele arquiteta, ele faz isso. O quê? Iniquidade, maldade, crueldade. Algo assim, ó, que para mim é demônio puro, é atuação maligna, são enviados das trevas para roubar, matar e destruir. O que o ladrão faz? Esse é a obra das trevas. A impiedade, a mentira. E aí fala especificamente, ó, da fome e da sede. E aí não tem como, tu tem que falar de Mateus. Mateus 24, Mateus 25, quando o Senhor Jesus nos alerta sobre o tempo do fim, o princípio das dores, as dores de parto.
E ele fala, quando ele separar os benditos do meu pai e os malditos. Vem, servo bom e fiel. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Eu estava nu e tu me vestiu. Ou eu estava com frio e tu me acolheu. Estava doente. Enfim. E aí tu pensa assim, mas quando que eu fiz isso? Eu nem convivi historicamente com Jesus. Já faz 2000 anos e pouco que Jesus veio à Terra. E aí, o que a gente aprende? Quando tu faz isso para um semelhante, para o próximo, para um pequenino. Pequenino o quê? Diante de Deus somos todos pequeninos. Tu fez para mim. E a verdade também se explica no contrário, né? A recíproca também é verdadeira. Quando tu não alimentou o faminto, quando tu não deu água pro sedento, quando tu não deu roupa porque estava nu, quando tu não acolheu, tu virou as costas para quem? Pro Senhor Jesus, pro teu Salvador. Não, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a maldade, a crueldade. É o que está escrito aqui, a impiedade. As mentiras. Deus abomina isso. Porque a única paternidade que o inimigo tem é a mentira. Então, quando a gente mente, a gente está se assemelhando, se parecendo com Satanás. Então, isso é muito sério. É muito sério esses 2 versículos para nós. Ele maquina intrigas. Ele quer arruinar os desvalidos. Quer dizer, quem já está caído, ele quer acabar. Palavras falsas. E aqui fala de que muitas vezes o pobre, não é porque ele é pobre que tu tem que explorar, estudamos isso também, né? Mas aqui fala, ó, a causa do pobre é justa. Quer dizer, o pobre, ele tá correto, ele tá digno de ser ajudado. Ele não tá fingindo. Ele não tá como aquela sanguessuga que diz me dá, me dá, me dá, dá. Não é uma questão de uma pessoa preguiçosa. É uma pessoa que trabalhou a vida inteira e perdeu tudo. É uma pessoa que tá com uma doença, é uma pessoa que foi traída, uma pessoa que está numa situação, como diz assim, o que tu pode entender com desvalido, né? Que tá numa desgraça, que tá numa calamidade, que tá numa tragédia. E aí vem aquela pessoa maligna, com mentiras, com falsidades, com má intenção no coração, para aniquilar, para fazer maldade. 8. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverar. O que a gente vê aqui? Que aquele que é mau, tá? Ele vai fazer o mal. A árvore má vai dar frutos maus. O homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Agora eu vou falar mas é mas de porém. Contudo, todavia, o que é nobre é santo. O que é nobre é puro, é sábio, é fiel. Ele é o salvo, ele é o convertido, ele é o lavado, purificado, renovado, transformado, aperfeiçoado. Ele é a bênção no meio da terra. Ele é a luz do mundo e o sal da terra. Então, esse vai projetar coisas nobres. Seja na área que for. Não pense que isso aí é só questão espiritual. Não, isso aí não é. É aquela pessoa que está projetando uma ponte, mas ela tem desejo no coração de salvar vidas. É aquela professora que está cuidando daquelas crianças, mas ela sabe que ela está formando seres humanos, homens e mulheres, que vão ser a próxima geração. Então ela é criteriosa, ela fala de valores, ela respeita, ela lida com aquelas crianças como verdadeiros tesouros que são. Isso também é um governo, é um governador, é um prefeito, é um líder que sabe que pode influenciar as pessoas para o bem ou para o mal. Então, o nobre projeta coisas nobres.
tem boas ideias, boas intenções. Faz o melhor que pode do seu trabalho. É aquele jornalista que fala a verdade. Eu nem posso ficar falando muito porque eu me emociono, tá? Aquela pessoa, não importa. Se ela estiver varrendo o chão, tirando terra, lama, o que estiver fazendo, ela faz por uma causa nobre, por coisas nobres, por valores, por princípios, por amor. Esse versículo é muito importante. O nobre, o santo, o puro, o sábio, o fiel, o salvo, o convertido, o justo, ele projeta coisas justas. Tudo que deve ocupar o nosso pensamento, tudo que é puro, tudo que é digno, tudo que é amável, tudo que é louvável, tudo que edifica, tudo que é de boa fama, tudo que é nobre, é isso que tem que estar na nossa mente. Aquilo que vier na nossa mão para fazer, que seja feito conforme a nossa força, de acordo com a nossa integridade, com a nossa dignidade. É o que eu entendo deste versículo. E olha o final, perseverar. Quer dizer, quem é nobre tem que perseverar em ser nobre. Quem é santo tem que perseverar na santidade. Quem é fiel tem que perseverar na fidelidade. Entende? Nós temos que perseverar. Não é que ontem foi bom. Tem que ser ontem, hoje, amanhã, semana passada, semana que vem, mês passado, mês que vem. Tu tem que andar nesse caminho. Tu tem que permanecer até o fim. 9. Eu vou ler agora um trechinho, tá? De 9 a 11. Levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Vocês, filhas, que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a um ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres, que viveis despreocupadamente. Turbai-vos, vós que estáis confiantes. Despivo-vos e ponde-vos desnudos, e cingi com panos de sacos longos. Essa tradução é mais difícil, mas vamos lá. O que eu entendo aqui? Que as mulheres, ele tá falando claramente para as mulheres. Então, minhas amadas, queridas, aí do outro lado, que são a maioria do canal, hein? Às vezes é 60% de mulheres, 40% de homens. Às vezes é 50% de homens, 50% de mulheres. E no estudo de Efésios, eu fico muito feliz, foi 60% de homens. Não, nada contra as mulheres, mas eu digo assim, os homens se interessaram demais por aquele estudo, porque sim, é armadura mesmo, o homem que tem que lutar, proteger e guardar a sua casa, mas nós também. Só que o que acontece? As mulheres no mundo, infelizmente, são alienadas, e elas terceirizam muitas coisas para os homens, para seus maridos, seus pais, seus líderes, seus avós e às vezes até para os seus filhos. Eu entendo, mas eu não concordo. Porque Deus, ele tem filhos e filhas. No primeiro vídeo sobre as profecias e os livros proféticos, eu falei, Deus usa homens e mulheres. Deus se revela para homens e mulheres. Sabemos do chamado dos homens, sabemos da liderança, sabemos que os homens são fortes, que eles nos protegem, que são bênção. Glória a Deus pelos homens. Mas e aí, mulheres? E tu? O que Deus deixou para ti? Tu ser uma alienada? Uma despreocupada? Uma fútil? Alguém que só se preocupa com a aparência? Alguém que fala demais e pensa de menos? Aqui, Isaías, séculos e séculos e séculos e séculos atrás, fala mulheres. Aí eu te pergunto, tá escrito na tua Bíblia mulheres? Então esse recado é para nós, é para mim e é para ti, mulheres, nós.
É para ficar preocupada? Não. O sentido que ele está dizendo é aquela pessoa que está alienada. Eu acho que a melhor palavra é essa. Que está fora da casinha. Que está fora da realidade. Que vive numa bolha. E aí tu vai dizer assim, do que tu tá falando? Eu tô falando de mulheres que não leem a Bíblia. No Novo Testamento fala mulherezinhas carregadas de pecados, que vivem numa vaidade, que vivem numa conversa, num diz que me diz que, em coisas muito pequenas. E aí sabe o que vai acontecer? Aqui diz daqui a 1 ano, aí depende da tradução, não sei como é que tá na tua. Tu vai tremer, mulher, é o que tá dizendo. Vai se acabar tudo. Não vai ter colheita, não vai ter segurança, prosperidade. Ele diz, ó, inclina os ouvidos às minhas palavras. É tempo das mulheres se levantarem. E tu sabe como é que a mulher se levanta? Dobrando os joelhos. Sabe como é que a mulher se levanta? Não é gritando, é chorando na presença de Deus. Nós, mulheres, nós somos sensíveis por natureza. O Senhor nos deu uma alma muito almática, uma alma muito complexa. Nós somos muito sensíveis e emocionais e captamos tudo e fazemos tudo diferente do homem. E sim, tem mulheres muito antenadas, muito ligadas, muito atentas. Mas eu vou te falar, também tem muita mulher que tá fora da casinha, que não tá entendendo nada que tá acontecendo. E aí, o que a palavra está dizendo? Te despir e ficar desnuda. Sabe que isso não é literal? Eu não entendo. É claro que eu não entendo literal. Eu entendo no sentido de que, às vezes, mulheres pensam demais na sua aparência e esquecem a sua essência. Se preocupam demais em serem jovens, belas, bonitas, magras, sei lá, modernas, bem vestidas. Não sei, eu não sei. Mas esquecem que lá dentro tem um espírito que está precisando. Então, mulheres se levantam orando. Mulheres se levantam de joelhos. Mulheres se levantam lendo a palavra de Deus. Mulheres se levantam fortalecendo outras mulheres. Mulheres se levantam honrando seus maridos, fortalecendo sua casa, educando seus filhos. Mulheres têm uma missão, são mães, são amorosas, são sábias. Devem ter a palavra de Deus no seu coração para aí sim serem tranquilas de verdade. Aí sim serem confiantes de verdade. Porque o que Isaías está falando é aquela que está despreocupada, que está alienada no pecado. Porque vaidade é pecado, é um sinônimo de orgulho. E eu tô falando disso, mas eu podia falar de preguiça, eu podia falar de mentira, eu podia falar de inveja, de qualquer outro pecado. Tem alguns pecados que parecem mais femininos e outros pecados parecem que são mais masculinos, né? Mas o que tá dizendo aqui? Elas estão confiantes no pecado, elas estão estribadas no seu pecado, ó. Levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente. O que quer dizer? Eu não sei como tá na tua tradução. Até se tu quiser dizer para mim, como é que tá na tua tradução? O que tá falando? Que tá despreocupada? Não é no sentido positivo de entregar tudo a Deus, é no sentido negativo de não estar entendendo que os dias estão sendo abreviados, de que o tempo do fim está se aproximando. Então, o que ele está querendo dizer? Que nós devemos chorar, mas não é chorar para deixar o marido abalado, nervoso, não. É chorar na presença de Deus. É derramar as nossas lágrimas aos pés de Jesus. É lavar os pés de Jesus com as nossas lágrimas e secar com os nossos cabelos. O que quer dizer isso? Humilhação. É tempo de jejum, é tempo de choro, é tempo de oração, é tempo de clamor, de súplica, de pedir misericórdia a Deus.
E as mulheres podem fazer muitas coisas com seus joelhos dobrados, com suas mãos levantadas, louvando, adorando, glorificando a Deus. 12. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. O que quer dizer? Muita prosperidade, muita fartura, e esquece de quem precisa. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, ou abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta. O que quer dizer? Que vai dar uma reviravolta, já está tendo. Tava tudo bem, daqui a pouco é ruína, é desgraça. Sobre a terra do meu povo, eu vou ler até o final, tá? Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre. Folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos, até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O que acontece? Haverá uma reviravolta do bem contra o mal. Então, o mal tá tomando conta. Mas Deus tem um remanescente fiel. Lembra do vídeo das 5 cidades? Daqueles que dão glória a Deus, daqueles que adoram a Deus, daqueles que glorificam a Deus, daqueles que perseveram até o fim, que permanecem até o fim? Pois bem, o que vai acontecer? O palácio vai ser abandonado e a cidade populosa ficará deserta. Isso quer dizer o quê? Ruína, catástrofe, calamidade, desolação. Até que aconteça o quê? O Espírito se derrame sobre nós lá do alto. Até que o Senhor Jesus volte e restaure e o seu reino venha sobre nós. Muita coisa ainda vai acontecer. E vai ter que ocorrer juízo. Para que haja justiça, tem que haver juízo. E isso, para quem está em Cristo, é salvação. E para quem não tem a Cristo, é perdição. É ruína total. E aí ele dá ele faz uma simbologia, né, de que o deserto se tornará pomar. E o pomar vai ser bosque. Então, quer dizer, vai ter uma restauração de todas as coisas. Deus vai abençoar. E fala da paz, porque o que a gente mais quer na vida, na mente, na casa, na família, tudo é paz, a gente quer. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança, para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, quer dizer, granizo, tempestade, chuva, caia o bosque, seja a cidade inteiramente abatida. Deus vai nos guardar. O meu povo habitará em moradas de paz. O meu povo vai ter paz. Vai haver segurança para nós, para os filhos e para as filhas de Deus em meio ao caos. É a promessa de Deus em Isaías. Bem-aventurados vocês que semeais juntos a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Porque ali ele fala ó, que vai acontecer o quê? Vai ter folga para o jumento selvagem e pastos para os rebanhos. Por quê? Porque o trabalho vai cessar. A economia vai ter um abalo. É isso que está simbolizando ali no 14. E agora está dizendo no 20, ó. O que vai acontecer? O que simboliza boi e jumento? O que quer dizer boi e jumento? É o trabalho, é a força, é a economia, é a riqueza, é o mecanismo, é o que gira, né? Isso vai ser abençoado agora. Vai ter uma restauração, uma renovação. Só que sem opressão, sem exploração, sem injustiça, sem maldade. O que a gente aprende com esse capítulo atualíssimo, né? Super atual. De que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza ele perseverar.
perseverará. Quando o Espírito lá do alto se derramar sobre nós, o deserto será pomar, o pomar será bosque. E o efeito da justiça sobre os filhos e as filhas de Deus será paz, repouso e segurança. Nós teremos descanso, haverá paz. O meu povo habitará em lugares tranquilos, seguros, quietos, tranquilos, abençoados, sem temor do mal. Não se fará mal, não se fará dano em nenhum lugar do meu santo monte, diz o Senhor. Quando nós estivermos na presença de Deus e habitarmos com Deus, estaremos seguros.